Bom dia, pessoal. Estamos aqui para dar início às nossas aulas à distância. Esta aula corresponde à unidade 1, sessão 1, né, da nossa programação. De antemão, quero desejar felicidades a todos nesse período tão difícil de confinamento. Eu vou... ao longo das nossas aulas, conforme o tema, nós vamos fazer alguns paralelos do processo de urbanização em relação à situação que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Todavia, muita fé, e creio que em breve estaremos presencialmente nos confraternizando e retomando as nossas aulas, inclusive a parte do conteúdo prático das aulas. Pois bem, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que é a mobilização das populações. A mobilidade do setor rural para o setor urbano tem muito a ver com o processo da Revolução Industrial. Isso fez com que largos contingentes de pessoas se dirigissem às cidades, uma vez que nas cidades estavam surgindo muitas oportunidades de trabalho, nas indústrias, no comércio, no serviço, mas também as cidades passaram a oferecer serviços que no meio rural são muito dispersos e não são tão efetivos como no meio urbano, como, por exemplo, acesso à água, à energia, educação, saúde e vários outros. Isso fez com que essa cultura da urbanização fosse se difundindo por vários países em momentos diversos. Alguns países na Europa, Estados Unidos, tiveram esse processo de urbanização em momentos mais precoces, no começo do século XX ou mesmo no final do século XIX. Esse processo de urbanização foi bastante intensificado. No caso do Brasil, as grandes cidades, Rio de Janeiro, São Paulo e algumas outras, esse processo vai acontecer na primeira metade do século XX, mas principalmente na segunda metade do século XX vai se expandir por várias outras regiões do Brasil, inclusive aqui no caso de Teresina e de várias outras cidades no Brasil. Foi quando o Brasil alcançou patamares da ordem de 80%, 85% de urbanização. Lembrando que logo no início do nosso contato, ainda nas disciplinas anteriores, eu fiz uma provocação em relação a qual seria o percentual da população do planeta que morava em cidade no século XIX, meado do século XIX. E consultei a turma e todo mundo errou, muitos erraram por uma grande diferença, é que somente 2,6% da população do planeta morava em cidade, a questão de 150, 170 anos atrás. Portanto, o processo de urbanização ele é bastante recente no planeta, especialmente aqui no Brasil. E por ser recente, ele é bastante explosivo. Quando ele aconteceu de um modo bastante intensivo, fazendo com que as cidades recebessem grandes contingentes populacionais, né? E isso gerou colapso de atendimento dos diversos serviços públicos e determinou muito do estágio atual das nossas cidades, da necessidade de planejamento urbano e de outros instrumentos de regulação e controle das nossas cidades, que ainda hoje estão sob efeito desse grande impacto da chegada populacional, pessoas que vêm da zona rural diretamente ou, muitas vezes,
a gente usa um trocadilho, de efeito de trampolim, ou seja, a população rural vai para uma cidade próxima, digamos, quem mora na zona rural de Barras vai morar na cidade de Barras, e depois da cidade de Barras vem para Teresina. E muitas vezes de Teresina vai até para outros centros. Isso tudo é que nós chamamos de migrações, né? E da mobilidade rural urbana. Tá? Essa população do meio rural, ela também tem fatores nos seus locais que ocasionam este, entre aspas, desejo de ir morar na cidade. Um desses fatores muito importante é que, com a modernização do processo de agricultura, da produção agrícola, com o implemento de insumos como fertilizantes, como defensivos, mas também do maquinário agrícola, isso fez com que a produção aumentasse muito, sem necessidade de um contingente muito grande de pessoas. Então as pessoas ficaram sobrando no meio rural, né? E como o nosso país tem uma estrutura fundiária no meio rural, baseada em latifúndios principalmente, isso fez com que a maioria dessas pessoas não fossem proprietárias das terras, e elas, sem oportunidade de trabalho no meio rural, e também pelo aquele outro fator que eu já expliquei ainda há pouco, que foi a oferta muito escassa dos serviços de suporte em saúde, educação, etc., elas se viram na condição de ir para a cidade, né? Alguns países, é interessante fazer esse comentário, alguns países, diante deste problema, incentivaram algumas políticas de manutenção dessa população no meio rural, ou pelo menos parte desta população, como no caso da França. A França é bastante missionada nesse sentido, outros países também da Europa, do Oriente. O que esses países fizeram é implementaram políticas de distribuição de terra, incentivaram o pequeno e médio produtor, e desenvolveram uma condição de que eles pudessem estarem organizados em cooperativas, em associações, pudesse compartilhar equipamentos que para um seria muito caro, mas que divididos poderia trabalhar com 2, 3, 5, 6 propriedades, de tal forma que nesses países existe muito fortemente a figura do pequeno e médio produtor. Isso faz com que em algumas cidades, alguns municípios no caso, 20%, 30% da população continue na zona rural. Tá? E isso alivia bastante as periferias das cidades, porque nem sempre as cidades têm condições de ofertar emprego para todo esse contingente de pessoas. E também nem sempre as cidades têm serviços no tempo e na hora, principalmente quando a urbanização é muito impulsiva, muito rápida, e por mais que as prefeituras, os governos se estruturem, eles não conseguem acompanhar essas novas demandas, e o serviço é precarizado, o serviço fica muito precário e insuficiente muitas vezes. Mesmo assim, essas pessoas vão para as cidades, porque na balança entre as dificuldades no meio rural e as vantagens do meio urbano, que podem não ser tão vantajosas assim, a ida para o meio urbano é sempre uma melhor alternativa num dado momento. Não é fácil para essas pessoas largarem o local que nasceram, que foram criados, que têm seus vínculos familiares, afetivos, culturais, etc. Largar tudo e ir para uma cidade. Quando eles fazem isso, entendam, é porque realmente há uma situação muito adversa para eles no meio rural, e há um chamamento no meio urbano por oportunidades, ainda que seja um biscate, um camelô, uma empregada doméstica. Eles terminam
indo de encontro a essas possibilidades, a essas oportunidades. Isso funciona especialmente em relação aos jovens, né? Desde o início, os jovens tendem a terem mais fascínio pela cidade. Eles veem na cidade uma perspectiva de futuro, né? Anteriormente era o telefone, hoje é o celular, um tênis, outros produtos de consumo e também as atividades culturais, de um modo geral, que acontecem mais na cidade do que no meio rural. Então, os jovens, muitas vezes, são indutores desse processo, né? E depois os adultos jovens, por fim, os idosos ficam no meio rural, ou às vezes a mulher fica no meio rural com filhos, o homem se aventura numa serra pelada, na construção de uma hidrelétrica, num emprego numa grande cidade, ou mesmo aqui em Teresina, e depois, em tese, eles vão buscar a família e trazer. Nem sempre isso acontece. Muitas vezes a mulher com os filhos ficam abandonado, outra família constituída no meio urbano, e esse é um problema muito sério. Já foi um problema maior. Hoje, como a urbanização, esse fluxo de urbanização está estabilizando, a tendência desses problemas serem menores, né? Mas para trás esses problemas eram muito sérios e exigiam um certo atendimento a esses núcleos familiares baseados só na força de trabalho da mulher, tendo que criar uma prole com dificuldades extremas. Sobre isso eu vou agora falar um pouco desse processo das migrações populacionais, no caso aqui do Piauí, e mais precisamente de Teresina. Pois bem, Teresina, a questão de uns 60, 70 anos atrás, era como se fosse uma cidade do interior. Era uma capital, mas com serviços urbanos ainda bastante precários e sem muita expressão demográfica. Até porque a estrutura econômica do Estado foi fortemente assentada no extrativismo e na pecuária. São atividades extensivistas, ou seja, espalhadas no território rural, e o extrativismo ainda dependente, e ainda hoje bastante dependente de mão de obra, e fez com que esta população permanecesse no espaço rural por mais tempo, ao contrário de outras cidades no Brasil, onde a urbanização aconteceu mais tempos atrás, 50, 70, 80 anos atrás. No caso de Teresina, nós podemos situar a década de 50 como o início do processo do grande fluxo migratório. Antes ocorria já, certamente, mas numa escala pequena. Mas na década de 50 foi quando a cidade começou a estar interligada por trem, com São Luís e algumas regiões do norte do Piauí, e também por rodovias, né? Teresina foi integrada à Rede Nacional de Rodovias. Antes era uma cidade quase ilhada, né? Alguns produtos de consumo em Teresina eram uma raridade, pela dificuldade de transporte que esses produtos encontravam, né? De tal forma que, com a integração nacional, rodoviária nacional, começaram a circular as linhas de ônibus, Itapemirim e outras empresas anteriormente. Começou a circular o transporte de carga, vários produtos de consumo começaram a chegar aqui em Teresina, etc. É bom lembrar que na década de 50 foi construída a ponte Juscelino Kubitschek. A ponte JK é a ponte da Frei Serafim. E essa ponte é bastante emblemática, porque ela abre espaço de interligação para o norte do Piauí e para a cidade de Fortaleza, que é uma cidade, é um porto e a maior cidade próxima de Teresina. Isso fez com que esse processo de urbanização fosse aos poucos sendo acelerados. Mas foi na década de 60 e 70 que a cidade de Teresina viveu, eu diria, um caos.
um caos pela chegada de grandes contingentes populacionais da zona rural, especialmente na segunda metade dos anos 60 e ao longo da década de 70 e ainda da década de 80 do século passado. Então chegamos a uma condição de quase 7% de crescimento populacional ao ano. Isso é um incremento populacional muito grande, né? Eu lembro bem quando cheguei em Teresina, década de 80, a gente procurava fazer as contas na ponta do lápis e dava conta de que chegarem 90, 92 pessoas por dia em Teresina, vindo da zona rural, do Ceará, do Piauí, do Maranhão, seja de onde for. Então, 92 pessoas por dia precisavam de casa, de assistência e tudo mais. Naquela época, 86, 88, a maior parte das ruas da cidade não tinham calçamento nenhum, eram de terra, de pissarra. Os bairros periféricos eram predominantemente de palha, taipa e palha, ou tijolo e palha, eram improvisados. Foi a época que começou a surgir os grandes conjuntos habitacionais, reflexo do atendimento desta demanda, né? O Dirceu, o Parque Piauí, que foi primeiro, depois o Dirceu, o Promoral, Bela Vista e Mucambim e vários outros. Então, esses gigantes, né, esses grandes conjuntos, terminaram gerando um problema de especulação, que nós vamos explicar em outra aula, mas o fato é que a cidade viveu tempos caóticos, tá? Proliferação de muitas doenças, né? Porque essas pessoas vinham do meio rural, estavam acostumadas com hábitos do meio rural. O meio rural, por ser dispersivo, por ser mais extensivista, as pessoas não moram aglomerados, então há determinadas práticas, condutas, né? O termo mais certo é posturas, determinadas posturas não impactavam na saúde das pessoas, mas no meio urbano, todo mundo morando próximos um dos outros e tal, a questão higiênica, a questão de lavar as mãos, que agora está tão propalado, né? Ainda hoje, no nosso meio urbano, a gente não tem muito esse hábito, mesmo na classe média. Então, daí a necessidade da gente estar sempre reforçando. Mas naquela época a gente tinha bairros inteiros doentes, muito doentes, né? E por conta dessas epidemias, por problemas que já vinham do interior e eram agravados aqui no nosso meio, os terrenos que eles se assentavam, como a região das Lagoas do Norte, eram terrenos insalubres, né? Que traziam problemas de doença, ainda hoje trazem, né? De tal forma que essas migrações, elas geraram o boom de urbanização no mundo. Isso aconteceu em todos os países onde a urbanização já está mais assentada. Nós temos muitos países ainda hoje no mundo que a urbanização é 20%, 30%. Então esse processo ainda vai acontecer mais à frente. No Brasil, de um modo geral, há uma tendência de estabilização, né? Ainda hoje a gente vai ter demandas migratórias, aqui no Piauí inclusive, porque o vizinho estado do Maranhão é o estado mais rural do Brasil. Somente 55%, 57% da população do Maranhão mora no meio urbano, então ainda tem muita gente no meio rural e não há oportunidade para essas pessoas no meio rural, e as condições de vida são precárias no meio rural e elas vão tender a vir para o meio urbano. Eventualmente Teresina, Floriano, Caxias, Bacabal, própria cidade de São Luís, etc. São Luís recebeu um contingente, Teresina no caso, recebeu um contingente muito grande, porque é a única capital do Nordeste que fica no interior. Então, ela teve essa capacidade de atração, embora não tivesse o devido suporte para acolher tantas pessoas. Mas por estar próximo, né,
do interior do Maranhão, do Piauí, do Ceará, ela atraiu muitos contingentes. E também porque Teresina é um entroncamento rodoviário, né? Muitas rodovias passam por Teresina, né? E isso fez com que a cidade tivesse essa capacidade de atração de imigrantes muito forte. Em termos proporcionais, eu não tenho ao certo os números aqui, mas eu quero crer que tenha sido a capital do Nordeste com um maior crescimento em termos de urbanização entre as capitais. Mesmo São Luís, porque São Luís já tinha uma expressão urbana antes. São Luís era um porto, foi uma cidade que tinha uma população grande, era a quarta maior cidade do Brasil no meado do século XIX. Recife, mesmo Fortaleza e outras cidades já tinham certa expressão. Mas Teresina não, era uma cidade pequena, nova, então o impacto foi muito maior aqui no nosso meio, tá certo? Bom, aí eu vou dar algumas referências aqui para quem queira se aprofundar nesse tema tão importante para compreender as nossas cidades, né? A referência esses dois escritores foram meus professores, né? Eu tive a honra de estudar tanto com Flávio Vilas, que é autor do livro Espaço Intraurbano. Ele também é autor de outros livros. Ele é o maior especialista em corredores comerciais que eu conheço, é a grande referência aqui no Brasil, mas também estudou muito essa questão da dinâmica populacional, meio rural, meio urbano. E Milton Santos. Milton Santos não é arquiteto, o Flávio é arquiteto. Milton Santos é um geógrafo, já falecido, um grande geógrafo de expressão internacional, um negro, baiano, e que ganhou o prêmio Nobel da área de geografia. Eu não sei exatamente o nome desse prêmio, mas é um prêmio de expressão mundial. Foi o único brasileiro, o único latino-americano a vencer esse prêmio. E o Milton Santos escreveu A Urbanização Brasileira e escreveu Tendências da Urbanização Brasileira, entre inúmeros títulos. Ele escreveu muitos livros, né? Ele era professor na França, professor na Alemanha e em outros países. Então esses dois autores são recomendados pelo nosso programa para complementar conhecimentos nessa área de migrações populacionais, né? E como exercício, é sempre interessante vocês examinarem pelo mundo afora experiências de processo de urbanização, de metropolização, né, das cidades. Como é que as cidades cresceram, em que momento elas cresceram? Nova York já tinha congestionamento no final do século XIX. Congestionamento de bondes puxado a mula, a cavalo, né? Dada o processo de urbanização, porque a Revolução Industrial começou antes, em Londres, Paris, Nova York e outras cidades. Então esse processo foi bastante anterior nessas cidades do que foi no Brasil. Mesmo no caso do Brasil, é interessante estudar o Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades onde a urbanização começou no início do século passado e tiveram impactos também muito fortes nessas cidades. E ainda hoje, remanescências desse impacto estão presentes nas favelas, né, nos cortiços de São Paulo, etc. E é bom vocês, nesse exercício, trabalharem as diferenças desse processo de urbanização nos países desenvolvidos em confrontação com esse processo de urbanização nos países subdesenvolvidos. Nós vamos ver que nessas duas situações, os países desenvolvidos vivem um problema tão grande inicialmente como no caso das nossas cidades, favelas, dificuldades de atender a todo o contingente que está chegando, mas rapidamente eles vão buscando soluções e vão buscando uma estabilização do processo. E nos países subdesenvolvidos, como no nosso caso, ainda hoje esses problemas persistem. Nós estamos atrás de resolvê-los, né?
Pois bem, pessoal, a aula de hoje fala, unidade 1, seção 1, fala das migrações populacionais. E é um tema muito importante para quem quiser compreender as nossas cidades verdadeiramente, por que elas se organizaram deste modo, por que nós convivemos com os problemas que nós convivemos. Porque quando a gente fala em favela, a gente vai ver o problema, por exemplo, das drogas, a gente vai ver o problema da prostituição, a gente vai ver uma série de outros problemas que terminam se aproveitando das carências dessas comunidades e sendo uma alternativa de vida, né? Isso não vai acontecer tanto no caso dos países desenvolvidos na sequência, mas ainda hoje a gente tem esses problemas também por lá, numa escala menor. Pois assim terminamos esse bloco. Eu estou gravando essa semana 2 aulas, por conta da gente recuperar um eventual atraso, e até o próximo bloco. Feliz confinamento, dentro do possível. Espero em breve estarmos todos juntos. Bye, bye.